8 minutos, 7h38, muito bom dia, excelente sexta-feira, hoje dia 7 de fevereiro de 2025. Sou Luciane Riolon e esse é o nosso Jornal da Manhã Entrevista. Assunto em pauta nesta manhã, nesta edição, saúde mental. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Gabriel Curan, que é médico do CAPS, e também o João Carlos João Carlos Felisberto, conhecido como Cacalo, né? Formando em psicologia e coordenador do Centro de Atenção Psicossocial aqui do nosso município. Olha, a saúde mental, como todos sabem, né, é um assunto, um tema bastante importante e ao mesmo tempo muito complexo, né? Tivemos o mês de janeiro dedicado todo, né, à saúde mental, mas como dissemos, por ser um tema bastante amplo, bastante complexo, deveria ser o ano todo. É isso mesmo, doutor Gabriel, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado aí por abrir o espaço para a gente poder falar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? E já respondendo a sua pergunta, exatamente, né? A gente tem um mês dedicado a isso, que é janeiro, não à toa o primeiro, né, mês do ano já, porque ele mostra pra gente que, na verdade, isso deveria ser o ano inteiro. Então a gente já lembra logo no início, para poder, né, sempre estar trazendo esse assunto ao longo do ano todo, né? Perfeito. E por que a escolha do mês de janeiro propriamente? Isso é algo que eu não sei dizer muito bem por que janeiro, né? Assim, na verdade, a gente tem uma série de meses dedicados a diversos, né, tópicos aí dentro da saúde, né? Novembro, outubro e tal, e cada um com a sua especialidade, né, na sua área, mas janeiro acabou sendo realmente um mês especial aí, eles falam de janeiro branco, né, para a saúde mental. Não sei se tem alguma correlação clara, assim, do porquê janeiro, né, propriamente dito, se o João tiver essa informação. Sim, o João pode complementar, bom dia. A gente até fez uma outra entrevista, né, bom dia a todos os ouvintes da rádio, Luciane, bom dia. O janeiro branco, ele é escolhido devido a ser a virada do ano. Então, dezembro, janeiro é o início, né, o recomeço, onde a pessoa, todos nós passamos por tempestades na vida, por situações adversas, né? E todos nós temos que buscar essa resiliência de enfrentar essas dificuldades, um recomeço, um reiniciar as coisas, redefinir algumas coisas que estamos sendo e reconstruir as estruturas. Então, é importante, o janeiro é esse reinício. E o branco é como se fosse essa página em branco. Você vai escrever a sua história a partir dali. Exatamente. Apesar do que está acontecendo, o branco é escolhido. E esse mês foi um psicólogo de Minas Gerais, eu não me recordo o nome dele agora, mas foi um psicólogo que iniciou essa campanha lá, acho que, se não me engano, em Uberlândia, de desenvolver isso. E aí escolheu o janeiro e o branco como aí para divulgar a campanha dele. Perfeito, então. E eu gostaria que vocês dissessem quais são as principais características que a gente deve se atentar para perceber em nós mesmos ou nos outros que a nossa saúde mental não está adequada. Olha, a gente tem alguns parâmetros para avaliar a nossa saúde mental, né? Acho que o principal aí, dentro do processo de saúde mental, são 3 aspectos, né? A gente sempre tem que estar olhando como que estão os nossos pensamentos, como que estão as nossas emoções e principalmente como que estão os nossos comportamentos, né? O comportamento, ele é um grande referencial para a gente de como a gente age no mundo, né? E como que esse processo aí das emoções e dos sentimentos nos guiam, né, naturalmente para um processo de comportamento. Então, hoje a gente tem muitos comportamentos baseados em várias questões que não estão necessariamente atreladas aos nossos valores, ao que a gente realmente valoriza, se importa, e muitas vezes a gente acaba, né, agindo assim, ou por impulso ou por procrastinação, né, que são os 2 extremos do comportamento, e às vezes a gente acaba agindo por emoções também que desencadeiam comportamentos que a gente depois se arrepende, né, e tem uma série de ações que acabam comprometendo a nossa saúde em geral e a saúde das pessoas, né, o convívio. Então, um dos grandes parâmetros para a gente observar isso é o quanto nossas ações, nossos comportamentos, né, as nossas emoções, nossos pensamentos acabam afetando o nosso bem-estar. E hoje a gente pode destacar, assim, digamos, as principais doenças
relacionadas ao nosso comportamento, às nossas ações, né? A esse desequilíbrio emocional, digamos assim. Sim, a gente, tanto que na área da psiquiatria, assim, a gente nem fala tanto nesse termo doença, justamente porque quando a gente observa a maioria dos agravos em saúde mental, a gente tem o termo que a gente chama de transtorno. Então a gente fala de transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno bipolar, né? Todos são esses termos, né? E por que transtorno e não doença? Justamente porque a gente já consegue observar que existem vários fatores, multifatorial, que provocam essas alterações, assim, digamos, que né, de alguma forma acabam prejudicando o indivíduo na sua vida. E é não à toa que ele recebe esse nome de transtorno, porque ele afeta o indivíduo, ele transtorna o indivíduo. Certo? Então a gente não chama de doença porque não é uma causa única, muito bem estabelecida, como por exemplo você pensa uma esteatose hepática, um aumento de gordura, e você consegue estabelecer muito bem. A depressão, a ansiedade são vários fatores que envolvem a relação com as outras pessoas, a exposição, né, antes a situações traumáticas na vida, né, a um contexto ambiental complexo. Então são vários fatores que não caracterizam necessariamente uma doença, mas um transtorno, né, mental. Então, perfeito. E quando a pessoa se percebe ou percebe uma pessoa muito próxima a ela já desenvolvendo esses transtornos, portanto, o que é necessário fazer? Procurar ajuda de forma precoce para fazer um acompanhamento, um tratamento inicial? Luciane, isso é importante, né? A família, né? Os nossos entes queridos, a gente se perceber, né? A gente se olhar. Eu gosto muito de uma frase do mineiro, né? O mineiro, ele diz assim: olha para você ver. Porque às vezes a gente olha e não vê. Às vezes não percebe, né? Exato. Às vezes o nosso filho almoçou com a gente, a nossa esposa jantou com a gente não percebeu, né? E a gente passa muita coisa assim sem notar mesmo. Mas eu digo que dentro da família é importante construir essa relação, desenvolver o emocional com matemática mesmo. Por exemplo, matemática a gente aprende uma conta e depois uma fórmula, você vai para outra e depois vai para outra e vai desenvolvendo, né? Na nossa vida emocional também é assim. A gente enfrenta situações em que a gente vai aprendendo e ali os nossos pais, os nossos familiares. E hoje se preocupa muito com jovens, crianças, adolescentes, em só o desenvolvimento intelectual. Em ser o melhor médico, o melhor enfermeiro, o melhor psicólogo, enfim, tal. E muitas vezes esquece dessa relação afetiva, desse acolhimento emocional, né? Dessa resolução de problemas através disso. E a psicologia fala muito sobre isso, nessa construção, principalmente na família, que é ali que a gente vai aprendendo a desenvolver o nosso emocional para lidar com as adversidades da vida. Perfeitamente. E hoje o CAPS ele faz um trabalho fantástico aqui no nosso município, né, quanto ao atendimento dessas pessoas, que às vezes, como você disse, a nossa família é a base, é onde a gente consegue identificar, né, esses transtornos, esses pequenos problemas, e talvez através dessas pessoas que a gente consiga chegar até o atendimento. Porque muitas pessoas têm um receio, até vergonha, ou não admite que está com aquele tipo de problema, né? E o CAPS faz um trabalho justamente multiprofissional para atender essas pessoas da melhor forma possível. Exatamente, né? Essa questão que o João trouxe e você está comentando, né, a respeito dessa percepção, né, familiar, isso é algo que a gente sempre estimula, né, que os transtornos em saúde mental, no caso, sejam percebidos como um sofrimento, um problema de saúde, assim como os outros transtornos, né? Ninguém, assim como as outras doenças, no caso, ninguém quando está, por exemplo, com uma dor de barriga, né, ou um aceleramento ali do coração, né? Alguma coisa assim que sente um desconforto, acha que é frescura, acha que não deve procurar ajuda, né? Ou no primeiro resfriado já está no hospital. Então, por que não, quando você está em um estado de sofrimento mental, não deve procurar ajuda na saúde, né? E a gente então fez essa transição aí, faz pouco tempo, né? Que a gente mudou esse paradigma da saúde. Então, a gente ainda carrega... Muitas famílias ainda carregam um paradigma antigo, assim, de interpretação, né, da saúde mental como loucura, né, como se você não está bem. Então, o internamento ali é como se fosse colocar em um hospício. O fim da linha, né, seria. A gente já não tem mais isso, é uma atenção integrada, como você falou, né, multiprofissional, interdisciplinar. Então, a gente dá uma atenção
E frequentar o CAPS não é passar por uma consulta médica e receber medicamento, não. Tem equipes psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, né? Uma série de outras atividades que ajudam o ser humano ali a entender e contextualizar o seu sofrimento mental como um todo, né? Perfeito. E questão de terapia, né? Como você mesmo mencionou, doutor Gabriel, nem sempre a situação ela é necessária se utilizar de medicação. Às vezes, com uma própria terapia, a pessoa já consegue se livrar daquele problema, daquele transtorno. De que forma que a terapia vem de encontro a tudo isso? Olha, isso foi até um tema interessante que o João acabou de trazer, né? Essa ideia de que a família muitas vezes é o local onde a gente aprende a lidar com as nossas emoções, porque de certa forma a gente sempre aprende de alguma forma a lidar com as nossas emoções. Só que muitas das vezes a gente não tem educação emocional. Na verdade, a maior parte das vezes, acho que se eu chutaria acima de 95%, a gente não tem uma boa educação emocional. Nem em escola e nem na família, porque isso é uma herança, né, que a gente não sabe lidar com as emoções e a gente vai lidando do jeito que a gente vai aprendendo. Então, desde pequeno você ouve frases como, engole esse choro, né, não fica triste, ou não tem por que ficar assim. Mas veja, se você está chorando, se você está triste, exatamente, tem um porquê. Então, a gente tem uma não familiaridade com as emoções. A gente não entende qual é a função das emoções, porque todas as emoções têm funções, mesmo aquelas que a gente considera negativas, desagradáveis. Tristeza, medo, nojo, todas essas questões têm. E na terapia a gente tem um espaço para a pessoa poder falar sobre, entender, né? Tanto poder explicar o que ela sente, ser ouvida, acolhida, e ser validada, que é um dos grandes processos que ajudam nesse processo, simplesmente não ser levado como uma coisa banal, e também ela poder receber educação que muitas vezes não recebe pela família, porque não tem essa competência realmente, nunca foi ensinado para os pais, então isso não é culpa dos pais também, é culpa, né, vai voltando gerações e gerações, e na terapia ela tem essa possibilidade de ter um encontro entre o especialista nela mesma, que é ela, e o especialista em comportamentos, emoções, que é o terapeuta, né? Que vai ajudá-la a se reencontrar nisso tudo. Exatamente, né? Um ambiente que proporciona essa possibilidade aí de validação das emoções, entendimento dos processos. E hoje, quais são os principais transtornos que são atendidos ou acompanhados pelo CAPS, Cacalo? Olha, depressão, né? Depressão, principalmente em mulheres, nosso público, né, gênero feminino, e uso de álcool e outras drogas, né, tem muito na nossa região, na nossa cidade, bastante. Inclusive eu, como coordenador de Amor Exigente também, eu faço trabalho com as famílias toda sexta-feira à noite. Eu vejo na região, então, né, muitas mães de Missal, de Itaipulândia me mandam mensagem, eu oriento e a gente vai buscando resolver os casos assim. Então tem muito uso de álcool e outras drogas. E aí outros transtornos também, né? Esquizofrenia, né? Bipolaridade, ansiedade, né, doutor? Transtorno de ansiedade, né? Muito também. E mais ou menos. E por que as pessoas estão desenvolvendo tanto? Hoje se fala muito de ansiedade, de depressão, especialmente nas pessoas mais jovens. Isso está começando, parece, mais cedo. O porquê disso tudo, doutor? Isso é uma questão que a gente tem duas possibilidades aí, né, pra gente analisar sobre isso. Uma a gente observa, tem crescido diagnósticos, né? Então a gente consegue observar e aferir mais as pessoas e falar, essas pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão, pelos números, né, isso indica, tem mais depressão. E aí a gente pode interpretar que são duas coisas, ou realmente hoje a sociedade está adoecendo mais, ou na verdade a gente só está descobrindo, percebendo que a gente tem uma propensão a transtornos mentais, porque se observar como que era há 50, 100 e poucos anos atrás, e na história da humanidade, as pessoas sempre tiveram problemas no nível de saúde mental. Só que hoje a gente olha mais, hoje a gente, por exemplo, a gente está podendo vir aqui falar sobre isso, né? Se fosse ali no... Um assunto mais aberto, né? Exato, então a gente consegue identificar mais e perceber esses processos. Agora, em contrapartida, também tem o fato de que a gente está mudando muito a forma como a gente se relaciona, nossos ambientes, né? A gente está exposto a muito mais estímulo hoje em dia. Então a interpretação de ameaça não é mais se você vai ser comido por um leão, né? Se você vai ficar sem alimento, né? Muitas vezes pode ser isso, sim, mas na maioria das vezes são interpretações de ameaças como ser julgado pelas outras pessoas ou por não conseguir
ter um trabalho, poder ser mandado embora, então assim, é uma série de coisas que fazem com que as crianças também sejam expostas logo de início a esse padrão. Já crescem nesse tipo de ambiente, exatamente, né? Com esses estímulos. Muito fácil, né? Então o cérebro já tem uma propensão para ser mais ansioso no sentido de avaliar possíveis riscos, né? Isso é adaptativo, ou seja, isso ajuda a gente a realmente perceber os riscos, levar a sério pensamento de risco já é algo útil para o ser humano. Só que hoje a gente passa um pouco da conta também, né? Excede, aí e nem sempre a gente percebe isso, né? Às vezes é o nosso padrão, né? É tão automático. E a gente acha que é isso aí, só que uma hora a conta chega, né? E aí a gente às vezes vai aguentando, uma hora história, é o que a gente vê aí de estafa, burnout, né? Esse estresse crônico que a gente vive que não é nada positivo, né? E aí gera esse adoecimento que a gente tem hoje, assim, no geral, né? E assim, a gente tem oportunidades hoje de conseguir tratar isso, que é ótimo, né? De poder ter esse acompanhamento. Então, é um momento onde a gente tem mais diagnóstico, sim, mas também é um momento onde a gente tem a possibilidade de olhar, não só no CAPS, assim, mas também toda a rede né, de atenção à saúde psicossocial e também as políticas públicas, né? Suporte mais completo e bem mais amplo, né, do que se tinha há um tempo atrás. E como que a população pode ter acesso a tudo isso, Cacau? Olha, então assim, o CAPS, né, ele tem um fluxo para chegar até ele, né? O CAPS atende os pacientes de alto risco, né? E... O que seria esse alto risco? São riscos mesmo de autoextermínio, né, de suicídio, né? Então, álcool e drogas seria demanda espontânea, são nossos, né? Não necessariamente, né? Até porque às vezes o paciente quer fazer o tratamento lá na unidade de saúde. E então, pode também. E pode também. Ele passa todo dia lá, ele vem da empresa dele, 4 horas da tarde, ele passa na frente da unidade de saúde e é ali aquele momento que ele tem. Ele não vai largar o trabalho dele e tal, para isso fazer o tratamento. Então, ele vai ser atendido na unidade. Mas eu vejo muito, Luciane, essa questão. Não dá para falar de saúde mental sem a gente falar da sociedade. A sociedade está tudo produzindo, né? Atrelado, né? Uma coisa com tudo outra. Emaranhado, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, se chegou até o CAPS, porque caminhos aí foram quebrados, né? Situações não foram vistas e tal. E a nossa sociedade hoje, ela produz muito, né? Ela vem produzindo essas situações aí de pessoas adoecendo pessoas. Essa é a realidade, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? O nosso governo municipal aí está fazendo um monte de asfalto aí na cidade, né? Legal, show de bola, olha que maravilha, né? Às vezes uma rua que o camarada passa lá anos, toda esburacada, aquilo vai gerando um estresse nele, sabe? Então, assim, outras situações, desemprego, como o doutor falou, violência, discriminação, preconceito, seja religioso, seja de etnia, né, de cor, raça, de gênero, essas questões que hoje se vê muito, né? Então, assim, a sociedade ela vai produzindo, as pessoas chegam, né, doutor? Com diversos tipos de demandas lá no CAPS, né? Às vezes você vê, não é ali uma demanda que poderia ter sido visto pela família, aí a família não viu, aí ele vai buscar na sociedade, a sociedade também faz isso com ele, né? Esses preconceitos. Falha, né? Porque, então assim, não tem como a gente falar de saúde mental sem olhar para políticas públicas, né? Políticas sejam municipais, estaduais e federais, né? Não tem como falar porque está enraizado na nossa estrutura social. E aí quando se fala em enraizado na estrutura, né? Eu digo sempre assim, esses dias me perguntaram, como é que a droga não acaba? Um exemplo. A droga tem muita política no meio. É fato. A droga está politizada. E tem muita coisa. Então, assim, você vê essas relações que são permeadas única e exclusivamente pelo dinheiro, pelo poder, pela busca disso, e vão gerando consequências na nossa humanidade. Perfeito. E olha, quem quiser procurar, tiver algum problema aí na família, se identificou, né, com algum desses fatores aqui mencionados, pode procurar o CAPS, procura a unidade de saúde, inicialmente lá no seu bairro, na sua localidade, que o pessoal faz esse encaminhamento para vocês e ali vocês realizam todo esse trabalho, né? Junto com psicólogos, psiquiatras, terapeutas também, para justamente devolver essa pessoa à sociedade livre desses transtornos ou pelo menos com uma saúde emocional mais equilibrada para ela poder lidar com diversas situações.
Exatamente. Lembrando que assim, a interpretação, né, a gente ouve muito essa ideia, né, de que a gente tem que ser feliz, o importante é ser feliz, mas a felicidade às vezes é momentânea, acontece, são momentos da vida, a gente consegue inclusive identificar felicidades porque temos outros momentos, e a tendência hoje que a gente observa é que se você não faz nada, o caminho natural é o sofrimento. O sofrimento mental. Então, a gente tem que sempre estar buscando fazer coisas pela nossa saúde. Não é só, eu estou, aparentemente não tem problemas, então, eventualmente pode ser que surjam, e se você não estiver preparado para lidar, você pode vir a adoecer, e a vida é cheia dessas situações que não são felizes também. Então, o importante não é só ser feliz, o importante é você saber lidar com situações adversas também, que muitas vezes não vão estar providas de felicidade, mas vão ter outras emoções, sentimentos que fazem parte da vida, e se você se prepara, consegue ter um suporte e uma capacitação interna para lidar com as situações, você vive de uma forma mais leve e significativa, né? Certo. E hoje essa questão, doutor, fazendo uma pergunta agora, em relação às redes sociais, isso está diretamente ligado à ansiedade, a situações de frustração, desencadeamento de situações que levam a pessoa à ansiedade, à depressão, a quadros comparativos de tristeza, de se sentir inferiorizados. Com certeza, né? A gente tem esse fenômeno clássico aí nas redes sociais, que é a exposição selecionada, né? Ou seja, nas redes sociais é muito raro você encontrar pessoas expondo suas tristezas, suas frustrações, a não ser na forma de raiva, na manifestação de raiva, de ódio. A gente vê isso muito, mas dificilmente você vê pessoas compartilhando tristezas, pontos que ela não gosta nela. A rede social é um grande filtro do que ela quer mostrar para o mundo. E aí a gente pega um mecanismo de comparação que é natural da nossa espécie se comparar, assim como os animais também se comparam, né? Antigamente a gente vivia em pequenos bandos, né? Não era essa contato, né, que a gente 50, 60 pessoas, né, no passado. Hoje você vive 500, 600 naturalmente, e aí se vai para as redes sociais, milhares, milhões. Então a comparação chega a ser infinita, né? Você pode se comparar com muitas pessoas. E aí a questão é que você não está se comparando com a totalidade das pessoas, você está comparando com o que elas têm de melhor e querem mostrar. Então, naturalmente, se a gente entrar nesse mecanismo que é automático dentro das redes sociais, a gente vai naturalmente começar a achar que nada tá bom, que a gente sente tristeza, que o mundo não tem isso, porque eu não vejo isso acontecendo, né? E desde pequeno, na verdade, né? Raramente você vê o seu pai triste e ele chega e fala, isso aqui é tristeza, é uma emoção normal da vida, eventualmente você vai sentir, tá tudo bem, né? Então, a gente, na verdade, esconde, a gente acha que adulto tá no controle da situação desde pequeno, né? A gente chega aqui e descobre que, na verdade, é aquela metáfora do palhaço triste, né? Tá lá sorrindo, mas por dentro triste. É isso que a maior parte das vezes tá acontecendo. A gente precisa aprender a compartilhar as nossas infelicidades também, as nossas frustrações, para que isso se torne mais comum, né? Que as pessoas se identifiquem, percebem que elas não são um ponto fora da curva, que isso é uma experiência comum da vida, né? E as redes sociais acabam inevitavelmente facilitando isso, né? E vale a pena lembrar, né, doutor, que alguns estudos mostram aí que, por exemplo, hoje uma criança de 4, 5, 6 anos aí exposta a 2, 3 horas no celular é como se ela tivesse usado cocaína, né? A retirada desse aparelho digital causa ali uma crise, né, e tudo mais. Então, assim, o pai e a mãe têm que estar muito atentos, as famílias precisam estar atentas. Eu queria citar uma palavrinha que eu acho fundamental dizer, Luciane, na nossa saúde mental, que é a palavrinha tolerância. Essa palavra, ela é fundamental na nossa sociedade, na nossa relação familiar, né? Eu até brinco, né? Vamos pegar aqui um exemplo, a última eleição presidencial, né? A polarização ali, não sei se ficou algum grupo de família de pé, né? De WhatsApp, né? Pela falta da tolerância. O respeito, a tolerância ao outro, ao time de futebol, ao partido do outro, né, do outro, a religião do outro, a opinião do outro. Então, assim, essa palavra, ela tem que permear as nossas relações, e para que as pessoas tenham cada vez mais saúde mental, né? Então, não dá para entendo ali que eu sempre falo no Amor Exigente, as tempestades da nossa vida são
inevitáveis. Elas vão vir uma hora, a gente precisa se preparar. Não tem como, uma hora você vai estar diante de uma tempestade. Então é importante se preparar antes. Às vezes fazer terapia, Exato. não é eu ir quando aconteceu. Quando já está a tempestade, né? Que aí é difícil às vezes estabilizar, né? Exatamente, então vai para prevenir, para promover a tua saúde mental, né? E eles vêm para todos, são imparciais também. Vem para mim, vem para você, vem para o doutor, né? E são imprevisíveis muitas vezes, a gente não sabe, de repente você está aqui, você recebe um telefonema, uma mensagem, acontece algo inesperado. Então por isso que a gente está preparado. Costumo dizer que eles são temporários, as tempestades da nossa vida são temporárias, elas passam a partir daquilo que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Exato, não, elas podem ser permanentes, né? Podem ser permanentes e o que eu mais gosto, por último, elas têm um propósito. Todas as tempestades da nossa vida, a gente pode abrir a porta e colocar uma cadeira para ela, ou a gente pode aprender com aquela situação. Perfeito. Olha, recebemos nessa manhã de sexta-feira, dentro do Jornal da Manhã Entrevista, o doutor Gabriel Curan e também o João Carlos Felisberto, do CAPS aqui de São Miguel do Iguaçu, para falar desse tema tão importante, tão atual e ao mesmo tempo tão complexo da gente entender, que é a saúde mental. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Rádio Jornal sempre à disposição para novas informações. Muito obrigado pelo presente. Obrigado, Luciane, um abraço a todos. Agora 8h04. Ficamos por aqui desejando a todos um excelente final de semana. A gente se encontra daqui a pouquinho dentro do Manhã da Jornal. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na rádio.